Agora, quanto à questão de materialização, desse materializar, né? Qual que é mais fácil se materializar? Quem já teve uma vivência na Terra ou o não nascido? E como seria a manifestação deles? Eu digo manifestação não no médium, talvez uma manifestação externa. É muito mais fácil para o Exu que já foi encarnado. Muito mais fácil para ele. Porque assim, ó, a falange do Zé Pilintra, tá, é a única falange, única mesmo, que por isso que ela é muito ampla, é a única falange que adquire um corpo especial dentre todas as outras falanges. Porque justamente as outras falanges, elas trabalham às vezes com daimons, eles trabalham com elementais, elemental, entende? Mas a falange do Pilintra, e aí entra Sete da Lira, entre Sete Facadas, Tiriri, tem muito Tiriri que é Pilintra, eles adquirem um corpo. E o corpo de Pilintra é o quê? É um corpo preparatório muito mais próximo dos nossos corpos, que serve para trabalhar tanto quanto junto e rente a nós, e também um corpo mais próximo para que esse corpo, esse óvulo, ele se desfaça e ele possa reencarnar novamente. Então a maioria dos pilintras, eles reencarnam novamente porque eles têm uns corpos mais densos do que qualquer outro Exu, qualquer daimon. Entendeu? Entendi. Interessante aí a sua afirmação sobre isso. Quando você fala sobre esses Exus daimons, né? E a gente tem uma questão muito, que o pessoal pega muito no pé, que é a questão do Exu Lúcifer. Né? O Exu Lúcifer, na sua opinião, tendo em vista já que você também aborda essa questão de Exu Daimon, acho que quem abordou realmente, se eu não me engano, posso ter enganado 2 vezes, quem abordou foi a Avinash mesmo, e você agora, falando sobre Exu Daimon. Caveira também acho que abordou junto com ela, se não me engano. Esse Exu Lucifer pode ser considerado também um Exu Daimon? Ou ele realmente é com afinidade com aquela egrégora luciferiana? Eu te pergunto uma coisa antes. Por que você fala Exu Lucifer e não Exu Lúcifer? Porque o pessoal tá chamando muito de Lucifer, então acho que é Lucifer. Isso pra mim sempre chamei Exu Lúcifer, na verdade. Então, assim, então. Mas pra mim eu tô falando Lucifer porque como o pessoal ultimamente tem falado. Então eu não sei se teve alguma mudada de pronúncia. São questões de nomenclatura, né? Lucifer. Como a gente falou. Mas na verdade o correto é Lucifer. Lucifer. Que aí você já ia uma pronúncia mais italiana, né? Lucifer, que é o pai latim, Lucifer. Né? É assim que eu chamo nas rezas, nas invocações, eu chamo de Lucifer, Ave Lucifer. Eu faço a evocação romana, né? Mas respondendo a tua questão sobre Exu Lucifer, o Lucifer, ou Lucifer, não sei. Na verdade a gente está falando de uma falange. Mas a tua questão, ela aborda o quê? Ela busca o quê? Que ele é o quê? Ele é... Se no caso, você falou que aborda uma falange. Então, se é uma falange, são os nascidos. Não necessariamente. Pode ter também o não nascido ali, junto. Como que trabalha, então, essa hierarquia dos não nascidos? É exatamente igual a hierarquia das entidades? Tem ali porque assim, vamos lá. O Exu entidade, o Exu nascido. O Exu nascido foi o João, não sei das quantas, bibi bobó, nascido em ano tal, vivenciou assim, assado, tal, foi, tal. E, igual tem se eu não me engano, o túmulo de... É de Tranca-Ruas? Tem o túmulo de Tranca-Ruas no cemitério de Campinas. E a gente esteve lá ontem, né, José? Eu estive lá também. Então, esteve lá. Fechou. Vamos fazer uma macumba lá, então. O Tranca-Ruas, por exemplo. Não, mas eu acendi uma velhinha lá. Eu acendi uma velhinha lá. Então... É melhor do que apagar uma velhinha. Apagar uma velhinha pode ser perigoso. Que bandeira, né? Apagar uma velhinha. Apagar na porrada. A velhinha passando lá. Apagar na velhinha. O Romero, plau. Então vamos lá, então tem essa história, vai, Exu Tranca-Ruas. Então esse seria o Exu Tranca-Ruas, vamos dizer. Tá. E aí os outros seriam falanges, é como se fosse entrando depois, sim, se assimilando tem uma aí. Hierarquia. Então assim, mas a gente tem a história dele ali, tem esse ponteiro, a hierarquia. No Exu Daimon, vai existir essa hierarquia? A história, existe uma história que ele pode contar, mesmo não sendo nascido? Tem uma história. Uma história, geralmente ele vai ser um legionário de algum Daimon.
ele vai ter alguma história que, de acordo com a tua compreensão, a compreensão do médium, poderá ser compreendida, mas a pessoa ela precisa ter determinada compreensão e lucidez para poder entender o nascimento dele. Às vezes o nascimento dele, a vivência dele, foi de uma estrela, foi de uma faísca, entende? Foge da nossa compreensão, foge até das alegorias. É muito difícil da gente tentar entender. Hã? É muito difícil da gente conseguir entender justamente por isso. Por isso que a gente não pergunta pro Daimon. O Daimon a gente não pergunta. Porque assim, se a gente fosse parar pra pensar, será que esses Exus não nascidos, o Exu Daimon, ou os Daimons em si, a gente sabe que muitos dos Daimons foram criados, são deuses antigos que foram cultuados. Ou seja, foram criados também. O arquétipo, a gente pode dizer assim, o arquétipo dele foi criado. Daqui pra lá. Foi criado. Mas a gente não sabe como a criação dele se dá lá. Exato. Da mesma forma que a gente não sabe como a criação do Jeová, de Yod-Kei Vav-Kei, se deu. Ó, porque a gente não tem a compreensão do que é nada, né? E também a gente não tem a compreensão do caos. E também não tem compreensão do que é tudo. Do que é tudo. Mas a gente tem compreensão do que é a ordem e a desordem. Agora, quando a gente está falando desses seres, a gente está entrando no caos. O caos primordial, que é a vacuidade dos budistas. Tudo é vacuidade. Nada é intrínseco e de natureza objetiva. Tudo é interdependente. É o mesmo pensamento luciferiano. O luciferianista, ele pensa dessa forma. Tudo é interdependente. Então, quando a gente está nesse arquétipo humano, eu estou vivendo no arquétipo humano, vocês também. Então, dessa forma, nós pensamos que tudo é interdependente. Então, a história ela começa aqui e termina aqui. Agora, fora dessa história, até o desenho de vocês aqui é muito interessante. É exatamente isso aí, é o microcosmo. Valeu, Pi. É o microcosmo. É o microcosmo que tem. Esse micro e macro. Seguindo essa linha de raciocínio, você acha que nós somos seres especiais que nascemos com um propósito? Temos uma missão de vida? Temos. Eu não consigo ver dessa maneira. Hã? Eu não consigo ver dessa maneira. Eu acho que a gente busca o nosso propósito, a gente busca a nossa missão de vida. Nosso propósito, mas a gente acha nossas causas. Pergunta isso pro Exu depois, pra você ver. Vou perguntar pra ele. Pergunta pra ele. Aí ele vai explicar direitinho pra você, de acordo com as tuas palavras. Mas e pra você? Pra mim, de acordo com o arquétipo que eu tô vivendo agora, parte de minha consciência que está no mesmo, vivenciando tudo isso, pra mim, essa existência, da mesma forma como outras existências que eu tive, determinados corpos e pequenas partículas de minha consciência existiram numa árvore, existiram numa pedra, existiram num animal, absorveram aquilo que tiveram que absorver, não tendo a necessidade de adentrar em grandes questionamentos. Uma gatinha, quando nasce de sua mãe, ela já aprende logo a se lamber. Ela já aprende a se limpar. Instintivamente. Aprende a mamar, exato. Então, eu acho que nós não devemos, a todo pano, termos que buscar a compreensão de tudo. Tendo em vista que os animais, eles têm já uma natureza. E nós, da mesma forma, também temos uma natureza que já nos auxilia. Eu acho que o ser humano, dentro de seu arquétipo, ou seja, os espíritos, as consciências dentro de seus arquétipos, o arquétipo ser humano que eu estou dizendo, não tem essa fluidez como um animal tem. Por isso que o animal, quando sacrificado, ele é muito mais sagrado que um ser humano, nesse sentido.